Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na comunidade que tem como padroeiro a transfiguração do Senhor Jesus. Festa muito importante no calendário litúrgico da igreja. Mas a liturgia para nosso dia hoje é o último domingo que nós temos antes de iniciar o nosso tempo quaresmal, logo agora na quarta-feira de cinzas. A igreja nos apresenta neste sexto domingo do tempo comum essa leitura de mais um gesto concreto de Jesus Cristo. Não podemos esquecer que antes de Jesus começou o seu trabalho de evangelização, tem aquela frase que apareceu no terceiro domingo do tempo comum, quando Jesus aparece pregando o Evangelho de Deus. Isso é muito importante sempre repetir: o Evangelho é de Deus. A boa nova é de Deus, do Deus que Jesus Cristo, o enviado de Deus, o apóstolo de Deus, vai mostrar para nós. Porque na cabeça nossa e do povo todo, no tempo de Jesus, que o evangelista está escrevendo, nas comunidades posteriores e até hoje, será que nós temos realmente na nossa cabeça e no nosso coração quem é o único e verdadeiro Deus? É isso que Jesus veio nos mostrar. É isso que o Pai, o Criador, mandou o seu Filho para anunciar para nós e mostrar para nós em que consiste o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus, que na realidade é o próprio Jesus Cristo, a boa nova de Deus. É Jesus Cristo aquilo que São João vai chamar o nome de Jesus. É toda a sua totalidade, a sua presença física, toda a sua vida concreta e tudo que ele ensinou e tudo que ele fez é o nome de Jesus. É esse que nos salva. Por isso que o Evangelho de Marcos, ele começa para mostrar esse Evangelho de Deus. Jesus, ele
Primeiro ele escolhe os discípulos, nós já vimos isso, os primeiros 4 discípulos. Depois ele vai na sinagoga para começar uma das grandes missões dele, que é ensinar na sinagoga. O povo ficou estupefato, porque esse ensinamento novo, porque fala com autoridade, e ainda mais, começa a libertar as pessoas das suas escravidões, como era esse homem que ele encontrou dentro da igreja daquele tempo, dentro da sinagoga, que é o lugar onde eles é chamado o lugar onde se encontravam para fazer o seu culto. E lá, rezando, tinha um homem possuído por um espírito maligno, um espírito mau, espírito chamado impuro, palavra usada também na nossa leitura de hoje. E Jesus expulsou, libertou o homem. Isso dentro da própria igreja, para a gente não pensar que porque a pessoa está na igreja, ela é santa. Não, nós temos gente dentro de muitas igrejas que infelizmente são malfeitores. Aparentam santos e beatos, aparecendo rezadores. Como Jesus depois vai criticar os fariseus para enganar o povo, eles aparecem rezando, com roupas compridas para impressionar, mas roubam as viúvas, né? Jesus tem crítica forte. Após curar isso, Jesus ele foi para casa, disse lá como que é o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Já falamos que ele ensina, que ele liberta já o primeiro homem. Ele liberta a sogra de Pedro, toca na mão dela, levanta ela e ela passa a servir. Ela passa a servir, porque a finalidade da vida nossa, e que dá sentido à nossa vida, é servirmos uns aos outros. Essa é a comunidade, esse é o projeto de Jesus, servir. Doente não pode servir, doente tem que ser servido, por isso liberta Jesus. Aí ela começa a servi-los, depois aparece como é que Jesus é o Evangelho de Deus. Aparece muita gente na praça após as 6 horas da tarde, porque aí o mandamento já fechou, podia carregar gente, e ele cura todas as pessoas que estavam, há muitas pessoas que estavam lá doentes. Veja bem, o Evangelho de Deus está acontecendo. O reino de Deus está se aproximando quando traz para o povo não apenas uma informação, mas uma notícia, uma boa nova que liberta as pessoas. A boa nova é igualzinho você em casa que tem a criança doente, estava muito doente, conseguiu começar a vencer e recebe pelo celular, seu filho está de alta. É boa nova. Venceu o mal, venceu a doença. Aí Jesus liberta muita gente, depois foi rezar sozinho, foi orar sozinho, porque isso é muito importante. Esse momento que nós estamos reunidos aqui é o momento da gente se abastecer, o momento de a gente receber a força. Esse momento é que nem o almoço e a janta, é que nem o alimento. E a gente senta ao redor da mesa e come, se sustenta, se alimenta para o nosso corpo poder ser forte e fazer as atividades todas necessárias e que você gostaria de fazer. Esse momento é onde a gente se abastece, mas a gente não se abastece com o projeto de Jesus, com Deus apenas quando estamos aqui. Quando está em casa, quando está na rua, você só parar um pouquinho, você lembrar do seu compromisso com sua família, lembrar daquilo que às vezes você fez e que às vezes machucou alguém, e aí você já reconhece que precisa pedir desculpas, precisa reconhecer isso. O momento de oração e o momento da gente se abastecer. O Papa compara a igreja, isso já faz tempo que ele falou, a um posto de gasolina. Por acaso um carro pode andar na rua sem gasolina? Vai parar, além de atrapalhar todo o resto dos carros. Então o Papa disse, o carro vai passar no posto de gasolina para se abastecer. E Jesus se abastece também. Ele se recua um pouquinho no meio da própria natureza, porque tudo é de Deus. Para rezar não precisa, na realidade, estar num lugar especial, como esse daqui, mas é bom estar aqui junto, porque aqui se reúne a comunidade.
Isso é muito importante. E aí, então, Jesus se abastece, os discípulos vieram procurá-lo e Jesus disse: a minha missão não é só para cá, não. A minha missão é para atingir todos. Porque ele tinha condição de atingir as vilas vizinhas, os bairros vizinhos, porque lá também tem gente que necessita. E aí essa missão, depois Jesus vai passar ela para seus apóstolos, e assim passa de geração em geração, e chegou até nós para darmos continuidade a essa mesma missão de Jesus. Depois, Jesus aí apresenta para nós agora, nesse dia de hoje, Jesus que cura um leproso. O leproso, segundo a nossa primeira leitura, e aí a importância da parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está lá porque nós temos toda a história, toda a cultura, todas as leis, todas as normas que o povo judeu tinha. É a constituição do povo de Israel, é o Antigo Testamento, que é chamado no Evangelho as Sagradas Escrituras. E nós vamos procurar lá para podermos entender a atitude de Jesus. Porque Jesus aqui, ele quebra, na realidade, várias normas, até o próprio leproso, ele quebra várias normas. Veja bem, no Antigo Testamento, nessa leitura que nós temos, 13 e 14 do livro do Levítico, tem todas as normas detalhadas de como a pessoa deve se comportar quando ela tem uma doença contagiosa. No caso nosso, a lepra. É como a pandemia que nós tivemos agora. Tinha muitas normas. Como deve se comportar. Quando você pega o vírus, o que você tem que fazer? Tem que ficar isolado. Porque senão você vai contagiar outros. E outros talvez são mais frágeis e acabam morrendo. Não tem atendimento médico. O que é que nós passamos disso? São leis rígidas que para a época eram muito importantes para não propagar mais a doença da lepra, porque era doença séria, muito contagiosa. A lei básica, fundamental, era essa: as pessoas têm que viver isoladas. Tem que ir lá no templo para ser examinado por um médico que era um dos sacerdotes, para examinar a sua pele, e se ele descobrir que tem a doença da lepra, ele afasta-se dos outros. Como nós fizemos na nossa pandemia. Afasta dos outros, fica isolado. Fica num quarto. E as pessoas vão trazer as coisas, porque precisa tudo, mas não tem contato. Quem entra em contato com você tem que usar todos os aparatos necessários, como a enfermeira faz no hospital. Assim era. Só que agora, o que acontece? Ao meu ver, essa leitura está denunciando uma coisa muito séria, que pouca gente percebe: o abandono desses leprosos, deixando todos eles ao léu. Está doente, não presta mais. Eram considerados até como mortos já são mortos, porque o destino deles é esperar o tempo e morrer. Raramente era recuperada uma pessoa doente com a lepra. Esse é o que o evangelista, ao meu ver, está denunciando. E por isso que mais tarde o próprio evangelista ele vai dizer: parecem ovelhas que não têm pastor. Isso não é só aos leprosos, mas a todo o abandono de tudo que o povo necessitava. Ovelhas que não têm pastor. É lógico que tem que se isolar quando está com uma doença infecciosa. E é responsabilidade de cada um. Mas eu preciso receber um tratamento, eu preciso receber um carinho, eu preciso receber uma atenção. Cadê essa atenção? Simplesmente afasta dos outros. Eles andavam lá nos lugares mais afastados, os leprosos, todos juntos. O pessoal pegava comida, levava num lugar e se retirava. Depois os leprosos vinham e comiam aquilo que era oferecido para eles. Simplesmente isso. Mas a vida não é só comida. A vida tem o carinho. A vida tem o aconchego. A vida tem a convivência humana. A vida tem, quando eu erro, alguém me compreender e me ajudar a me recuperar. Esse é o tema, por exemplo, que o Papa no dia de hoje, dia do doente, ele colocou uma
mensagem dele, como que ele sempre faz. Eu já postei no Facebook da paróquia também, para depois, é curta para vocês lerem. Ele apela à questão da solidariedade. O doente não precisa só de comida, não precisa só de tratamento especializado da medicina. Isso é necessário e tem que ser feito para todos. É direito para todos. Mas o doente precisa de aconchego. O doente precisa sentir que ele não está abandonado. O doente precisa sentir que tem gente pensando nele. E aí tem o valor da oração quando alguém fica doente. E ele precisa ficar sabendo, dizer, olha, tal pessoa vai rezar por você, o padre lá na igreja vai colocar a intenção na missa. Isso anima a pessoa para ela não se sentir isolada. Mas não é apenas isso, precisa das visitas, diz o Papa. E por isso a pastoral dos doentes, das comunidades, precisa ser bem organizada, porque quem mais sofre, quem está abandonado. Como era esse nosso homem aqui abandonado junto com os outros, mas ele vai ousar quebrar as normas e se aproximar de pessoas, porque pela lei do Levítico, e é justo isso, você não pode se aproximar de pessoas, senão você vai contagiá-las. Mas ele ousou chegar. Por quê? Porque ele ouviu falar muito sobre Jesus. Ouviu falar, porque a fama de Jesus foi se espalhando em todo lugar, que ele está trazendo vida. Ele está recuperando a vida das pessoas, que aliás é uma das tarefas grandes nossas. Aí ele sai do seu lugar afastado, se aproxima da cidade, descobre onde está Jesus e se aproxima dele. Quebra a lei. Jesus também quebra a lei. Porque Jesus não pode tocar, nenhum homem pode tocar numa pessoa leprosa. Assim como na nossa pandemia. Você não podia se aproximar de uma pessoa que está infectada sem proteção nenhuma. É a mesma coisa. Quando o homem se ajoelhou, disse assim, na leitura do Evangelho aqui, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, tem o poder de me curar. Olha, essa aqui ele já tinha na cabeça, que já tinha ouvido falar tanta gente sendo curada. Tem o poder. Mas se quiser, é lógico, Jesus veio para quê? Jesus veio para quê? Se a gente pede a Deus, lógico que Deus quer. Deus sempre quer bem para os seus filhos, e somos todos seus filhos, como nos ensinou Jesus. Então Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fique curado. Mas veja bem, estendeu a mão e tocou nele. Aqui é da parte de Jesus de quebrar as normas escritas, porque não podia, porque aí você pode pegar a infecção. Agora Jesus é que ficou impuro dentro dos critérios do livro do Levítico, porque tocou no outro. E necessariamente ele era para ficar 40 dias sem tocar outras pessoas, até comprovar que ele não pegou a doença. Talvez por isso que no final que Jesus andava longe de todo mundo, né? Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, mas o povo todo veio atrás de Jesus. Estou dizendo, lógico que não dava para obedecer isso. Mas aqui tem uma outra coisa que eu quero um pouco aprofundar, porque em certas Bíblias diz assim, Jesus cheio de compaixão, Na Bíblia nossa pastoral, que nós usamos sempre, como na Bíblia de Jerusalém, ele tem uma outra palavra, não compaixão. Ira. Jesus ficou irado. Na explicação que os especialistas dão, nós encontramos textos originais que tanto tem a palavra ira, como tem a palavra compaixão. Mas
A Bíblia pastoral, a Bíblia de Jerusalém, escolheu colocar a palavra Jesus ficou irado. Por que será que usou essa palavra? E essa, acredito eu, é porque Jesus não olha simplesmente a esta pessoa. Ele está olhando a situação que esses leprosos vivem totalmente abandonados, mostrando que aqueles que deveriam tomar conta deles e tratá-los humanamente como gente, não estavam fazendo, simplesmente eram largados. Então, nós ficamos com essa ira também, quando a gente vê alguém, puxa vida, foi no hospital, não me deram atenção nenhuma, as autoridades estavam lá, nem estão aí, a gente fica irado pela falta de responsabilidade deles. Eu acho que é isso que significa a palavra indignado. Jesus ficou indignado com a maneira como esses leprosos estavam sendo tratados. Mas cada um escolhe depois o que quiser. É lógico que também tem compaixão, por isso que Jesus vai curá-lo. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Essa é uma frase que Jesus vai repetir com quase todas as pessoas que ele curou. A intenção de Jesus não é de espalhar e dizer que ele é um taumaturgo, que ele faz milagres, que ele vai ser importante, vamos escolher Jesus, fazê-lo como rei, porque ele é extraordinário. Não tinha interesse nenhum nisso Jesus. Jesus tinha interesse de salvar as pessoas. E por isso não tinha interesse de ficar espalhando a sua obra. Mas esse homem, com certeza, como qualquer um de nós faria, quando fica percebendo que está doente, sai gritando, sai pegando o celular, sai mandando mensagem: estou curado, e falando para todo mundo. Essa é a atitude nossa. É o primeiro evangelizador. A sogra de Pedro foi a primeira servidora. As características vai mostrar o Evangelho de Marcos. A sogra de Pedro serve. Agora esse aqui, como Jesus evangeliza. O que Jesus está fazendo, enviado pelo Pai, agora esse homem, ele sai propagando tudo que Deus fez com ele. Isso vai aparecer outras vezes no Evangelho. Portanto, aqui nós temos então um mensageiro de Deus, que é Jesus, que cria novos mensageiros de Deus, tudo em prol da vida. Tem mais uma coisa que eu quero esclarecer aqui, porque é o único caso que nós temos que Jesus, após curar a pessoa, ele manda ela para o templo. Porque lá no capítulo 13, 14, tem todas as normas, o que a pessoa deve fazer. Se a pessoa perceber que ela está curada, ela não pode simplesmente entrar junto com os outros, aonde o povo habitava, e passar a viver com ele. Não, ela tem que ter a comprovação que está curada. Quem é que declarava que a pessoa, ela tem que isolar e gritar impuro, impuro, e se afastar dos outros? Era lá no templo o sacerdote que examinava bem a pele e dizia: você está com doença, tem que se afastar. Agora, quem que vai te dar o comprovante que você pode voltar a morar com os outros? De novo o sacerdote, que vai examinar de novo a sua pele e declarar: realmente você está curado. Jesus mandou, não sei, foi, não sabemos. O que ele foi fazer, com certeza, é declarar para todo mundo que ele está curado. Porque a pele já mostra que o mal foi vencido. Aí tinha também que oferecer, e esse de oferecer a Deus, por causa da questão da impureza. Essa palavra aqui, um doente, fique curado. Na realidade, o verbo que ele usa é o verbo de impuro. A pessoa era considerada impura. Por isso, me purifica, me cura, no sentido de me purificar. Me purificar no sentido porque diante de Deus, agora, eu sou impuro, eu sou pecador. É uma marca que os doentes levavam, infelizmente, pensando dentro da mentalidade do Antigo Testamento, que exatamente era esta: o doente, ele está doente como castigo de Deus, por isso se tornou impuro, Deus castigou.
E o homem pede para se libertar dessa estigma que tem. Esse evangelho de hoje, ele nos mostra que o trabalho nosso da igreja, daqueles que querem seguir Jesus, é exatamente formar comunhão, formar fraternidade. E fraternidade principalmente com aqueles que mais são abandonados, mais que são marginalizados. Essa que é a coisa que infelizmente nós estamos muito deixando de fazer, ficando muito perdidos na igreja com ritos, com celebrações bonitas, que também devemos fazer, mas não podemos deixar a nossa responsabilidade com aqueles que infelizmente vivem uma vida abandonada, por razão de erros que fizeram, ou por uma situação consequência da estrutura da nossa sociedade. Os mais abandonados, os mais marginalizados, continuam sendo nossos irmãos, continuam sendo filhos de Deus, e nós precisamos ter um tratamento mais carinhoso com essas pessoas e dar mais atenção, organizar melhor as nossas pastorais que lidam com esse trabalho, com os nossos enfermos, com os nossos idosos, e aceitar esse apelo que o Papa fala na sua mensagem de hoje, sermos mais solidários, tirar esses nossos irmãos da solidão, ajudá-los a continuar se sentindo fortes e que, apesar do estado em que se encontra, continuam importantes para a família e também para a sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,